Ok, por fim, na aula 4, já conhecemos os balanços, os números da empresa, os seus índices, vimos como, em comparação com outras empresas, ela pode estar, ela está posicionada com relação ao relatório de administração, os auditores independentes dando uma questão tanto explicativa quanto prospectiva. Vamos então o que? Para os índices de solvência. Essa matéria de índices de solvência, como os professores sabem, é matéria de doutorado, de métodos quantitativos aí para frente. Como nós precisávamos dar uma simplificação. A simplificação que nós chegamos é o seguinte: no anexo 8, né, que vamos calcular os índices de solvência, nós vamos fazer o seguinte: após o cálculo dos seguintes índices, discutir a questão proposta abaixo. Ok? Então, o Canitz propõe uma formulação e o resultado para a empresa TOTUS no ano de 2009, cabe destacar para o ano de 2009, o resultado deu 5,3. Para o Altman, com essa formulação aqui, deu um resultado de 0,10. E para o Altman, Badia e Dias, a formulação são dois índices de solvência com os respectivos resultados. Cada uma dessas rúbricas aqui, cada uma desses símbolos tem o que? Tem essa legenda aqui embaixo, ok? E a consideração aqui do valor de equity, aqui, ó, esse valor de equity aqui, tá? Que ele foi obtido a partir da multiplicação do número de ações pelo seu valor. Quando não for, entendeu? Foi pelo PL mesmo, ok? Então, fazendo o resumo disso tudo, eu acredito que a melhor forma nós pedimos para os alunos fazer um desses índices, para que eles possam trabalhar bastante na calculadora, enxergar quem que é o lucro líquido dividido por PL, ativo circulante mais realizável de longo prazo, dividido por exigível total e assim por diante. Por quê? Porque nós temos aqui o gráfico de solvência. Lembra que o Canitz, eles falam assim, né, que a partir de zero, o Canitz diz que a empresa está solvente. Se está entre 0 e menos 3, ele está numa região de penumbra. E se estou abaixo de 3, né, o que acontece? Essa empresa está insolvente. Então, o que acontece? Os resultados que deram para o Canitz, para o Altman e para o Altman, Badia e Dias são 5.3, 0.10, 2.3 e 3.2. O que significa isso? 5.3, o Canitz está dizendo que essa empresa está solvente. Já o Altman, pelo modelo de Altman, ela está aqui numa região de penumbra. O que acontece com essa empresa pelo Altman, Badia e Dias? Está menos 2,3, menos 3,2. Está aqui no limiar de ser o quê? Da penumbra para um insolvente. E é aí que vem a questão. A questão é a seguinte, né? O que cada um dos modelos privilegiam? Discutir o significado econômico. Então, o que acontece? Eu acho que é interessante para o professor falar, olha, o modelo de Canitz, aí eu coloco todos os fatores aqui, ó, todos os fatores, e o peso de cada um, que na verdade o que é a formulação. O K lá do Canitz é 0,55 vezes 0,05 vezes lucro líquido dividido por PL, e a mesma coisa assim. O que acontece? Se eu somar todos esses pesos aqui, vai dar 6,64. Dividindo cada um desses pontos pelo 6,64, dá um peso relativo, ou seja, esse fator aqui tem 1% de peso para o Canitz. Esse fator aqui, ó, na verdade, que é a liquidez geral, tá o quê? Tá tendo 25%. Aqui já não. Aqui nós estamos falando do quê? Capital de liquidez seca, nós estamos falando aqui, certo? Ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante, nós estamos falando de liquidez seca. Liquidez seca, o Canitz dá o quê? Quase que assim, uma visão de disponibilidade. A empresa, o modelo de Canitz, então, ele dá uma visão o quê? De disponibilidade, e não muito para ativo circulante para passivo circulante, exigível total por PL. Ele dá menos peso,
ok? Já, então a ideia é que discutir esses pesos e discutir o significado o quê? Econômico de cada um. Olha, o Kahn está privilegiando o quê? Questões de caixa. O Altman está privilegiando o quê? Questões de receita bruta dividida pelo ativo total. O quanto que o meu ativo ele está bem aplicado para gerar receita. Olha que, olha que coisa interessante, que 61% ele dá de peso. Já o Altman, Badi e Dias, eles fazem uma relação do realizável. Não, perdão, deixa eu só voltar aqui para como é que chama? Para a minha legenda. Então o que nós temos aqui? Que os lucros retidos, retenção de lucros, o que acontece? É que se a empresa está retendo bastante lucro em relação ao ativo total, e isso ele coloca lá, ele é uma empresa que tem um grande peso para a solvência. Mesma coisa para o fator Z2, o LAGIR dividido pelo ativo total, 64% de peso. O que significa? Um está privilegiando mais caixa, o outro receita e o outro ainda privilegia o quê? Lucro. Só que acho que é interessante fazer o questionamento para o aluno, falar, olha, o que quebra uma empresa? É caixa ou é lucro? E aí a gente, com esse tipo de conceito, a gente consegue fazer uma exploração geral da matéria, ok? Falando dos índices de solvência, quais são os seus significados. E dado que uma empresa quebra por caixa e não exatamente... No longo prazo, tudo bem, ela quebra por uma questão de lucro ou prejuízo, mas essa adoção, qual que nós vamos preferir adotar? Isso é uma questão, eu acho que bastante aberta para os próprios alunos, tudo bem? Que a gente, entre os próprios teóricos da área. Então, o que aconteceu? Nessa aula nós passamos o quê? Por cada um desses pontos. Eu espero que tenha sido enriquecedor. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida sendo esclarecida, porque isso aqui foi feito para o professor palestrante. Para o professor tutor, a mesmíssima estrutura está feita, e de forma que o aluno tenha só o trabalho de fazer a primeira transcrição dos balanços e DRE simplificados, ok? Todos os outros cálculos são automáticos para ele, todos os gráficos saem automaticamente também. Só que o ponto é o seguinte: o DA ele vai explorar o quê? Falar, olha, faça uma recomendação para o investidor, faça um relatório para o fornecedor, para o cliente e para o funcionário. Ou seja, com base nos números, e aí assim, eu faço um relatório de 3 linhas, tudo bem? Eu falo, olha, a rentabilidade tem aumentado, a rentabilidade está caída e a administração está confiante que as receitas vão aumentar devido às sinergias, cortes de custos e etc. Mas que sejam coerentes com aquilo que está sendo feito todo na análise dessas demonstrações financeiras. Okay? Então, a ideia é que para o professor tutor ele tenha o mínimo de trabalho possível, vamos dizer, trabalho operacional, e tenha o trabalho efetivamente de poder corrigir algumas linhas, se ela está coerente ou se ela não está coerente. Ok? Com isso, a gente consegue fazer o fechamento da análise das demonstrações financeiras. É isso que eu tinha para falar para vocês. Todas as sugestões e pontos que vocês encontrarem de erros ou de acertos, todas as observações são muito bem-vindas, e eu aguardo, estamos abertos para conversarmos nas nossas conferências e nos nossos através de e-mail e etc. Ok? Eu agradeço, bom curso e sucesso!